Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, programa da Confederação Nacional de Serviço. E o nosso lema é menos impostos e mais empregos. E hoje, dentro dessa visão, estamos entrevistando a Patrícia Marrone, que é uma articulista, inclusive escreve no Estado de São Paulo, e que nos vai falar um pouquinho sobre a complexidade da arte de competir, a complexa arte de competir, que é um problema sério que nós temos no país em relação ao desenvolvimento econômico e de competitividade nacional e até internacional. Boa noite, Patrícia. Prazer em vê-la. Patrícia, obrigado por você vir aqui. Exatamente esse artigo que o Luigi falou, que eu estou com ele aqui, você fala muito sobre a competitividade do Brasil em relação aos outros países e muito também em relação à competitividade dentro do nosso país. Como é que nós somos mais competitivos numa cidade de São Paulo do que numa cidade no Amazonas, porque nós temos estradas, temos mais infraestrutura. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa diferença de competitividade, de valor agregado, aqui internamente dentro do Brasil. Então, esse artigo ele tratou justamente dessas comparações. Foi uma leitura da bibliografia existente sobre comparações de níveis de produtividade do trabalho entre o Brasil e outros países, entre regiões de um determinado país e entre setores, né? Então, o que a gente constata com os dados é que o Brasil ele é menos produtivo, o trabalhador brasileiro ele agrega menos valor do que um trabalhador de um outro país, de um país em desenvolvimento e também em níveis absolutos e em níveis relativos, ou seja, o nosso valor de produtividade do trabalho ele não é excelente em comparação a países desenvolvidos e a taxa de crescimento da nossa produtividade ela também tem sido ocorrido aquém do desejável para um país em desenvolvimento. E aí a gente tenta olhar, mas por que o Brasil ele está atrás nisso? Então, qualificação de mão de obra é a primeira informação que a gente sabe que a gente tem que melhorar a educação e tudo, mas isso já é sabido. Tirando essa questão de qualificação de mão de obra que já é conhecida por todos, e a gente vê que os governos estaduais, o governo federal também já tem envidado alguns esforços em melhorar o nível da educação básica e da qualificação. O que mais influencia esses nossos baixos níveis absolutos e relativos de produtividade do trabalho? Primeira questão é a questão de adensamento, quer dizer, onde ocorre locais onde a densidade populacional é maior, a bibliografia mostra que a produtividade é maior. A outra questão é a proximidade com rodovias pavimentadas. O Brasil tem uma malha muito pobre de rodovias pavimentadas para a extensão que a gente tem de país. E isso traz perdas enormes em termos de valores absolutos de produtividade entre municípios. Rodovia de boa qualidade, né? Não, e até pavimentadas. A gente tem eixos de rodovias pavimentadas, mas na hora de você fazer a capilarização, a gente tem uma capilarização muito pobre. Então, isso traz um ônus muito grande para a nossa produtividade absoluta. E aí, no artigo, a gente também discorre um pouco sobre a questão dos diferenciais entre setores, né? Então, a questão da importância de você ter a absorção de mão de obra um pouco qualificada em setores de alta produtividade, porque isso serve como uma alavanca para o desenvolvimento econômico. E a gente mostra que o Brasil, com essa questão de muitos anos sofrendo com a valorização cambial, a indústria não tem conseguido absorver empregos que vêm da agroindústria numa velocidade desejável. Então, de cada 5 empregos que são liberados da agroindústria, 1
só que vai para a indústria manufatureira e 4 acabam migrando para o setor comércio e serviços. Patrícia, eu acho que um ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar, que essa produtividade ela é calculada pegando-se o que o país produz, né, o produto interno do país, pelo número de trabalhadores, né? Então, aí nós vamos ter, vamos dizer assim, o que é o valor agregado por empregado, e é aí que isso daí vai nos servir para comparar entre os estados e entre os países. Uhum. A diferença do Brasil, como você coloca no seu artigo, é muito grande, por exemplo, do Brasil para a Alemanha ou para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos agrega em cima da sua mão de obra 4, 5 vezes o valor de que nós agregamos aqui no Brasil. Uhum. Essa diferença entre os estados também é muito grande. Por exemplo, pegar os estados que têm o IDH mais baixo, como Piauí, Maranhão, comparar com São Paulo, Minas, Paraná, a diferença é tão grande assim? Nós fizemos um exercício para um setor que nós atendemos ultimamente, desses mesmos dados, e a gente verifica que chega a ser o dobro, quase, o valor adicionado por trabalhador ocupado num setor, por exemplo, no Paraná, em relação ao Maranhão. Mas do mesmo setor? Do mesmo setor. Agora, exatamente então, isso que eu queria aproveitar de você estar aqui, Patrícia. Nós temos visto exatamente a atração feita pelos estados de indústrias para colocar indústria dentro dos estados, para viabilizar emprego, para melhorar a economia do estado. E estamos vendo que esse processo me parece que vai chegar nesse ponto que você está colocando, porque se eu levar uma indústria automobilística que está aqui, tirar de São Paulo, uma indústria automobilística, onde tem toda a infraestrutura em volta, onde a qualificação de mão de obra já está há muitos anos solidificada, e colocar uma indústria automobilística no Piauí, por exemplo, eu vou sofrer o problema da qualificação de mão de obra e da produtividade daquele pessoa que vai ser utilizada lá. Mas isso aí não deveria ser melhor analisado quando se atrai uma indústria em um determinado estado onde não tem essa infraestrutura montada? Eu acho que já é analisado, porque a própria indústria, ela tem os seus executivos que fazem justamente essa conta na ponta, porque isso envolve um volume muito grande de investimentos. Eu acho que isso, se a indústria acha que aquilo é viável e ela só vai tomar uma decisão de deslocamento se na ponta do lápis isso for vantajoso. E para o país, eu acho isso bom, porque na verdade você está diminuindo esses diferenciais, você está empurrando, você está levando treinamento, você está levando um know-how para uma população local que estava voltada para outras coisas. A gente tem visto o desenvolvimento da Bahia, de Pernambuco, nos últimos, esses estados, apesar da base de geração de valor ser ainda muito baixa, mas as taxas de crescimento de geração de valor têm sido altas justamente por causa desses movimentos de criação de indústrias, descentralização ou pelo menos realocação. Você acha que a descentralização industrial é bom para o país? Eu acho que é bom, desde que tenha infraestrutura e isso daí gere, eduque as pessoas em várias regiões, eu acho que não é ruim não, eu acho que é muito bom. Não seria mais importante a gente ver a vocação daquela região, aquela vocação que existe, ou para o turismo, ou para o serviço, etc. E a gente usar isso como o principal atrativo e depois um complemento, evidentemente, de uma indústria. Logisticamente é melhor fazer uma fábrica em determinado lugar, inclusive para transporte, etc. Eu acho que tem a ver com o custo. A gente tem diferenciais de salários muito grandes entre o Brasil, então provavelmente a indústria que tomou essa decisão de se realocar, ela também levou em conta isso. Os movimentos sindicais, eles são diferentes, as pressões sindicais hoje em dia são muito fortes nas regiões, em alguns estados e algumas regiões onde existe mais organização. Então você vê assim nessas negociações trabalhistas, às vezes um setor em crise, ele se vê obrigado a conceder mais benefícios. Então a gente tem aqui problemas na região sudeste que muitas vezes ainda não se
não ocorre em outras regiões. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser, cada setor e cada indústria. E fora isso, também alguns estados têm uma base industrial, mesmo que incipiente. Hoje a gente estava escutando uma palestra de um governador aqui do Nordeste, falando sobre o que o setor têxtil, no estado dele, trouxe de desenvolvimento do setor metal-mecânico. Então, existe, e o que isso propiciou a atração de uma montadora para lá. Quer dizer, então, a gente, mesmo que não seja no nível de complexidade que a gente tem aqui em São Paulo, ou nos estados do Sul, Sudeste, outros estados têm, mesmo que embrionário, algum tipo de capacidade para melhorar. Mas então nós estamos resolvendo o problema econômico da coisa em função da guerra fiscal? Não, mas aí a guerra fiscal acaba lá eles têm um porto, em alguns isso, estados do Nordeste tem porto, eles estão havendo investimentos fortes em portos, muita proximidade com a África. A África vai ser um lugar, uma região logística. Então, acho que tem várias questões, né? que acho que estratégicas, que essas indústrias que estão se realocando, elas estão também pensando, elas não pensam no imediato, elas pensam 5, 10, 15, 20 anos, como elas vão se posicionar. Então, acho que essas decisões, elas são empresariais, elas são muito bem pensadas, às vezes até por uma multinacional, na matriz, ela já está olhando. Eu já ouvi falar que a Nestlé, por exemplo, ela já tem toda a linha de produtos dela, já está sendo distribuída na África para habituar o africano a consumir um produto da Nestlé, quer dizer, uma empresa suíça que ela já está criando um hábito de consumo num continente que ainda nem tem renda para consumir per capita o que se consome aqui ou o que se consome na Europa, mas ela já vai olhando aquilo para 50 anos na frente. Né? Luigi, eu acho que, sem dúvida, esse ponto que você colocou da guerra fiscal, ela distorce brutalmente. Apesar de que eu vejo que a indústria automobilística não foi muito um aspecto de relocação, mas foram as novas indústrias, novas fábricas que foram se deslocando, inclusive desde o começo a Fiat indo para Minas Gerais e tal. Agora, o que eu vejo muito importante nisso, Patrícia, nesse aspecto da parte tributária, é que a nossa prestação de serviço está sendo muito tributada. A mão de obra no Brasil, ela tem uma tributação muito elevada e isso prejudica muito essa área de prestação de serviço, inclusive com a formalização desse pessoal. O Brasil ele tem um volume de mão de obra que faz parte do que nós chamamos de emprego formal, com carteira de trabalho assinada, isso tudo, um nível baixo em relação ao que nós deveríamos ter. E isso, no nosso entender, é porque a parte tributária acaba sacrificando muito essa área da prestação de serviço, que tem um valor agregado na mão de obra mais baixo que na indústria. Né? Então, a mão de obra pesa mais na área de serviço. A CNS vem, como o Luigi colocou muito bem, batalhando em relação a esse aspecto da diminuição da carga tributária. E agora o governo começou a flexibilizar mais, pelo menos, a visão de que isso precisa ser feito. Como é que você enxerga esses aspectos, Patrícia? Assim, recentemente nós tivemos duas boas notícias com relação ao emprego, né, a flexibilização do mercado de trabalho muito favoráveis ao setor serviço. Uma é essa questão que saiu hoje no jornal sobre empregado eventual, a oficialização do horista, e a outra questão da terceirização, trabalho à distância, quer dizer, são avanços que o país está promovendo, até, eu acho que sabendo que quem está absorvendo mão de obra é o setor de serviços, então está se fazendo algum tipo de esforço para melhorar. Agora, com relação a... Eu não sou conhecedora da parte fiscal ligada à folha de pagamentos do setor serviços, essa parte tributária. Mas eu tenho lido bastante coisa escrita pelo Everardo Maciel e eu gosto muito do que ele fala sobre simplificação tributária.
Eu acho que tudo que for para simplificar, no detalhe, sem desorganizar, é melhor do que complicar e criar mais exceções, mais novos impostos. Essa é uma opinião pessoal minha. Quer dizer, eu sou mais favorável à questão de você sentar, reunir, fazer um mutirão, por exemplo, para se resolver. Eu acho assim, o que se poderia fazer? Os poderes legislativo e judiciário fazerem mutirões por semestre, questões que ficam 20, 15 anos para serem apreciadas, de repente se decidir, essa questão empilhou, tem não sei quantos processos, então dependem de uma decisão do judiciário e de uma formação de uma lei complementar para dar suporte para alguma coisa. A gente deveria organizar um pouco mais essa coisa entre os poderes para não ficar só apresentando propostas para governo que não virem nada e que fiquem tramitando anos e anos e até que porque uma parte do nosso problema de produtividade, de competitividade, ela é resultante da demora que a gente tem no Brasil em se mover e se promover as mudanças necessárias. A gente sente que é tudo muito lento e que empaca ou no Poder Judiciário ou no Legislativo. Eu acho que tem que acontecer uma crise que está acontecendo na Itália agora, porque fizeram um governo técnico, né, e estão resolvendo todas as questões em pouquíssimo tempo. Se a gente tivesse um fast track aqui de algumas coisas, americano faz fast track de algumas coisas, então quando tem uma urgência, mobiliza os esforços e resolve aquela coisa. Hoje, né? Por exemplo, o governo italiano tem que ser dado esse exemplo, porque ele não é mais, as resoluções não são mais feitas pelos políticos, e sim pelo governo, pelo técnico que foi. E todos os partidos estão apoiando essas propostas que são, inclusive, inovadoras, inclusive com a flexibilização do setor de sindical, diminuir esse processo de ampliar, flexibilizar, inclusive a criação de novas empresas, facilitando a vida. A nossa proposta, veja bem, de desoneração da folha de pagamento, já que você gosta do Everardo, o Everardo foi nosso consultor nessa proposta, certo? E ele é um fã dessa proposta, com relação à diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento, substituindo os 20% do INSS por uma movimentação financeira, da qual ele também é fã. Ele tem uma visão diferente da movimentação financeira, simplesmente como um novo imposto, mas sim substituindo o outro, ele é bastante favorável. Eu gosto de propostas de gente que entende a fundo um problema, porque propostas de xeretas não é a nossa proposta, veja bem, é uma proposta que foi solicitada. Não serve, né? Tem que ser de quem entende. De quem entende. E isso daqui foi quem entende, porque nós pedimos esse estudo para Getúlio Vargas, Getúlio Vargas nos apresentou esse estudo, que é para mostrar quais seriam os reflexos na economia e nos outros setores da economia se fizéssemos essa proposta de desoneração folha como um todo. Isso aqui, veja bem, foi muito bem estudado. Nós fizemos, inclusive, a alteração do artigo 145 da Constituição para implementar essa proposta, mas ela foi parcialmente usada para desonerar a folha que foi feita aqui em alguns setores. Em alguns setores, 3 setores industriais e 1 de serviço, que é a área de TI, e que infelizmente trouxe alguns agravantes essa proposta. Foi criado um novo imposto, né? E fez com que as pequenas e microempresas, por exemplo, no setor de serviço, na área de TI, fossem oneradas em relação às grandes empresas que têm uma participação maior na folha de pagamento dos seus custos. As pequenas têm uma participação menor na folha de pagamento dos seus custos, porque geralmente são pessoas que montam uma empresa e eles mesmos prestam o serviço, e com isso tem poucos funcionários. Isso está acarretando algum problema que até nós estamos questionando junto ao governo isso. Mas eu queria te deixar esse estudo feito, Obrigada. Que não é um estudo empírico, é um estudo bastante detalhado, e até agora ninguém conseguiu achar defeito sobre esse estudo. Pelo menos que a gente... Não vou querer achar defeitos também, mas pode achar, eu acho importante isso aqui. Então eu queria saber, baseado nisso, baseado na possibilidade de melhoria da competitividade do setor de serviço no país,
como é que a gente pode juntar a participação do setor de serviço para, inclusive, alavancar a melhoria da indústria brasileira para a competitividade? Você tem alguma visão disso? Eu acho, assim, bastante interessante essa colocação. A gente percebe que o serviço de manutenção é importantíssimo para o setor de equipamentos, por exemplo. Ele é uma atividade complementar ao setor de à produção industrial, e ela depende muito de um conhecimento profundo da realidade local, das especificidades setoriais. Então, isso acaba sendo um braço importante da indústria que vem do setor de serviços. Outra área importante é software, né, que, na verdade, hoje em dia você desenvolve não só a parte mecânica, a indústria depende não só da tecnologia da área mecânica, mas principalmente também de tudo que é desenvolvido em termos de serviço de software, seja para manufatura, seja para a área de escritórios. Então, eu acho que são duas atividades complementares que vão muito bem juntas, né? A logística também, o processo de transporte, acho também que pode ajudar muito, né? Pois é. Nesse aspecto. Então, quer dizer, essa participação em conjunto do setor de serviço para que pudéssemos alavancar a inovação cada vez mais da área industrial e aumentar a competitividade, você acha que é uma coisa importante que o governo teria que analisar para fortalecer o setor de serviço, não só para beneficiar, não só para beneficiar o setor de serviço, mas combinado em melhorar a produtividade da indústria. E essa questão de design também que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, quer dizer, a questão de característica de produto final e design, o que nos diferencia o nosso produto de um outro produto, às vezes, que está sendo importado a um preço menor. Quer dizer, essa parte também, eu acho que ela é importantíssima do setor serviço e muito complementar e que agrega muito valor ao produto final da indústria de transformação. Outra coisa que nós estávamos conversando antes é o problema do nível salarial do setor de serviço em relação ao setor da indústria. Nós temos alguns estudos aqui, inclusive na área de TI, a gente tem, em algumas áreas especializadas, a média salarial dos setores é maior do que a média salarial da indústria. Não, porque há alguma pesquisa, alguma informação de vez em quando dizendo que não, que estamos perdendo o emprego da indústria para ir para o serviço que ganha menos. Eu acho que não é bem assim. Hoje não. Hoje já existem a transferência de mão de obra da indústria para o setor de serviço, que inclusive que é melhor remunerado do que na própria indústria. Você vê isso? Sim, e a gente vê também uma verticalização para trás, em alguns setores que a área, por exemplo, edição acompanhada de impressão, que é dentro da área gráfica. A área de edição, por causa dos tablets, essas coisas, é uma área de serviços. E é uma área hoje muito mais tão valorizada quanto a atividade industrial do setor, porque ela é a cabeça que move a parte, vamos dizer, industrial desse setor. O complemento da área de serviços, na indústria, né? Hoje é cada dia mais desenvolvido, mais especializado e tudo, né? Como é que, enfim, nessa parceria que tem que existir, acho que vale nos setores, tanto na área industrial como na área de serviço, a gente nós entrevistamos a semana passada aqui um representante da Câmara do Brasil e China, e que nos informou que os chineses hoje estão demitindo nas fábricas, né? Estão demitindo porque eles estão automatizando cada vez mais essas fábricas e eles estão estudando aonde colocar esses demitidos no mercado de trabalho local. E um dos processos que eles estão vendo é a possibilidade de colocar essas pessoas no setor de serviço. Como é que você vê isso, né, dentro do processo industrial nosso? Nós também estamos demitindo em função da automatização, da melhoria? Como é que está isso? Não, eu acho que aqui, em termos...
a indústria não está absorvendo o volume de mão de obra que ela poderia absorver se tivesse essa gordura. O câmbio está restringindo muito a possibilidade de crescimento da indústria local, mas eu acho que não existe esse... Primeiro, os nossos fluxos migratórios no Brasil, eles já terminaram. A gente já, na década de 70, esse problema... Existe algum fluxo migratório, mas a gente não tem que absorver êxodos rurais, essas coisas, naquela intensidade que existe na China. E aí a China também ela tem aquelas fábricas, algumas fábricas que eram de controle estatal, que eles estão enxugando justamente porque a construção civil ela passou a absorver mão de obra e eles estão, naqueles 5-year plans, eles têm planos de 5 anos. E eles começaram a parar de reter a mão de obra da indústria para torná-la em alguns setores, como havia uma sobreposição de atividades muito grandes em algumas regiões, eles não estão mais segurando o trabalhador na indústria como eles seguravam antes. Mas eles sabem, isso é uma coisa bem pensada pelo governo, porque eles sabem que o setor de construção civil está absorvendo de alguma maneira essa mão de obra que se desloca da indústria para a construção civil. O que tem de bom lá são esses planos, existe uma certa centralização do poder e das leis, quer dizer, que a democracia é maravilhosa para nós, mas a gente não tem esses fast tracks que a gente deveria ter aqui para acelerar as mudanças, e lá as mudanças são rápidas porque elas estão na cabeça, né? Na cabeça de um só. Então, não que a gente tem que manter a nossa democracia, mas a gente também tem que aprender com eles a tentar promover mudanças, combinando um pouco mais os poderes para que as coisas aconteçam mais depressa, porque a gente só fica sendo reativo e não proativo em algumas coisas. Acho que é isso. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista, pela visita aqui a nós. Luíde, muito obrigado pela sua participação, obrigado à CNS e obrigado a você que nos assistiu durante esse programa, e nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.